Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui com a professora Alciele Nobre, com a professora de vocês, a professora de língua portuguesa, e eu preparei um conteúdo aqui excelente sobre gêneros textuais, sempre presente no Enem, sempre presente em concursos públicos. Há pouco eu lancei aqui no canal, foi publicado aqui no canal uma aula sobre tipologia textual, então não vamos confundir tipologia textual com gênero textual. Tipologia é a forma do texto, o esquema do texto, a ordem linguística do texto. Gênero textual, ele se delimita aí, por quê? Ele se destaca em sua função. Um gênero textual, ele é múltiplo, ele é diverso. Porque uma notícia é um texto narrativo, porque narra um fato que aconteceu. Um romance também é um texto narrativo, mas com propósitos diferentes. Olha só que interessante. Os gêneros textuais são textos que se apresentam na sociedade que têm uma finalidade definida, tem um interlocutor ali presente, tem um público-alvo ali presente, tem um propósito ali estabelecido, tá? E aí tem uma multiplicidade, nós temos carta, nós temos biografia, nós temos bula de remédio, nós temos artigo de opinião, editorial, reportagem, e-mail, os textos orais também, discurso, a homilia, são textos sim que se reportam aí a gêneros textuais. Mas o que vale mesmo para a nossa aula aqui, gente, é aprender por meio de questões. Eu acho isso fantástico. Por quê? Nas questões, vocês vão precisar, nas questões de concursos públicos, identificar esse gênero. Assim, ele mediante o que é apresentado na prova. Nessa questão do Enem que eu trouxe, sim, eu trouxe o Enem porque gênero textual sempre está nas questões de linguagem. E foi agora do Enem de 2022. O título do texto é Ser Cronista, o texto aí de Clarice Lispector. Tem questão no Enem que é bem verdade, que o comando já ajuda, já entrega praticamente o que você precisa fazer nessa questão. E esse comando diz o seguinte, no texto, Clarice Lispector está lá refletindo sobre a atividade do cronista. A autora questiona características do gênero crônica. E qual é a característica que ela questiona? Brevidade no tratamento da temática, porque o gênero crônica traz exatamente essa característica. É um gênero literário narrativo, porque é uma narrativa, é uma história, que apresenta uma história de modo breve sobre o cotidiano. Então, exatamente o que a questão aqui colocou para que você chegasse a esse gabarito. Tudo bem? Mas vamos ver como isso ocorre em concursos públicos. Eu trouxe essa questão aqui do Cefet de Minas Gerais, que traz um texto que diz o seguinte: apesar da ideia original e da valorização de uma matéria-prima nacional, feita por Tassilinha, um roteiro que fosse capaz de ir além de frases feitas e diminutivos, além do mais, fãs da Tarsila do Amaral podem não ser conquistados em cheio pela técnica animada aqui aplicada, uma junção de 2D e 3D que não confere vivacidade e contraste à concepção minimalista. O comando da questão traz o seguinte: considerando as características do gênero resenha, aí você precisa saber quais são as características do gênero resenha. Aquele gênero textual que apresenta um texto que resume uma produção cultural, um filme, um DVD, uma peça de teatro, um livro. No final da resenha, a resenha crítica traz um juízo de valor, traz um posicionamento sobre aquilo, uma avaliação. Então aqui diz o seguinte: considerando as características do gênero resenha, esse trecho exerce função de quê? Resumir o texto? Não é uma sinopse, não é um resumo. Apresentar a estrutura do filme? Também não. Informar sobre o produtor do filme? Nada a ver. Criticar a produção e o elenco do filme? Não é esse o propósito da resenha, mas é fazer uma síntese avaliativa sobre o filme, porque a resenha é um gênero textual que tem como propósito uma avaliação de um conteúdo cultural. Tranquilos aqui? Vamos aqui para outra questão. A outra questão traz aqui como título Anjo Bom da Bahia. Olha só o que nos informa. Nascida em Salvador, Irmã Dulce, que ficou conhecida como Anjo Bom da Bahia, teve uma trajetória de fé e obstinação.
na qual enfrentou as rígidas regras do enclausuramento da igreja para prestar assistência a comunidades pobres da cidade, trabalho que realizou até a morte. Ela ingressou na vida religiosa como noviça na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada da Conceição, em São Cristóvão, no Sergipe. Em Salvador, passou a se dedicar a ações sociais. Em 1959, ocupou um galinheiro ao lado do convento Santo Antônio e improvisou uma enfermaria para cuidar de doentes. Foi o embrião das obras sociais Irmã Dulce, que atualmente atende em média 3,5 milhões de pessoas por ano. Essa questão é da CPCOM, aquela banca que eu já coloquei aqui em outro vídeo, que é uma banca aqui da Paraíba, que traz o seguinte: analise as assertivas abaixo acerca da tipologia textual e do gênero. Então aqui é uma questão que exige de você esses dois conhecimentos. Qual o gênero desse texto que a gente acabou de ler e qual a tipologia? Que quanto ao gênero, gente, esse texto tem um fragmento biográfico. Nós acabamos aqui de conhecer um pouco quem foi Irmã Dulce por meio desse texto. E quanto ao tipo, é o narrativo, que vem contando, relatando sobre a Irmã Dulce. Portanto, letra D é o gabarito. Tá certo? Observem aí essas outras alternativas. Não é uma notícia, nada a ver, porque destacou aqui a fonte Notícia Yahoo. Nada a ver mesmo, tá? A próxima questão é uma questão do Instituto Federal do Tocantins, que traz um texto aqui para se identificar aqui o gênero textual. Olha só, o projeto de lei das fake news não pode tramitar apressadamente. Se enquadra em um gênero textual cuja definição é um gênero textual de cunho jornalístico, opinativo e argumentativo, que apresenta a opinião ou o posicionamento crítico da empresa, do jornal ou da direção a respeito dos temas mais patentes no momento da publicação. Desse modo, é um texto que sintetiza em certa medida a leitura geral do momento no qual o jornal está publicado, ao mesmo tempo em que apresenta o posicionamento da equipe. Olha como essa questão é interessante, vejam só. Quanto aos gêneros textuais, tem dois gêneros muito semelhantes, o editorial e o artigo de opinião. Esses dois gêneros são da tipologia dissertativa argumentativa. Eles apresentam tese, uma opinião, informações, tese e argumentos. A diferença é que o artigo de opinião ele é assinado. Um articulista convidado por uma revista, jornal, assina porque é a opinião dele nesse texto. O editorial é a opinião da equipe, é a opinião do jornal, da revista, sabe? Então, a questão trouxe algo interessante. Trouxe um recorte, o projeto de lei de fake news não pode tramitar apressadamente, e em seguida traz aqui uma explicação sobre o gênero. Um gênero textual de cunho jornalístico, como eu acabei de colocar, opinativo e argumentativo, que apresenta a opinião ou posicionamento crítico da empresa, que é o jornal, a revista. Então, essa é uma definição sobre qual gênero textual. Nesse caso aqui, editorial. Ficou muito fácil essa questão. A questão nem colocou artigo de opinião para confundir. Tá? Aqui é sobre o conhecimento das características desse gênero. Porque como os gêneros textuais são muito vastos, múltiplos, plásticos aí, é necessário sim ter conhecimento das características, dos aspectos próprios que constituem, pelo menos, os mais conhecidos e os mais usados em concursos públicos, ok? Olha só essa outra questão. Essa outra questão trouxe um texto aqui que tem como título, ó, Concórdia tem pior dezembro da série histórica em geração de empregos. O título já chama a atenção. Nos lembra aqui uma manchete. Logo no primeiro parágrafo tem o seguinte: depois de uma semana de meses com resultados positivos e apresentando uma tendência de crescimento, a geração de empregos de Concórdia registrou uma grande queda. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados nesta sexta-feira, olha o tempo, dia 24, pelo Ministério da Economia, apontam que o município fechou dezembro com um saldo negativo de 885 vagas. Gente, ficou muito claro, né, sobre esse gênero textual. O primeiro parágrafo traz aí quem, o que, a data, onde isso aconteceu. Esse primeiro parágrafo do gênero notícia, tá? Essa manchete que se destaca aqui. Por isso, quando a banca coloca quanto aos gêneros textuais, o texto é exemplo de quê? Não é
uma crônica. Crônica é uma narrativa literária de um cotidiano. É uma notícia. Não é um artigo de opinião, porque o foco aí é a informação. Não é uma carta ao leitor. A carta ao leitor é o editorial. Tá? É uma opinião do jornal. Não é um relatório. Fica fácil de responder essa questão, portanto, aqui uma notícia. Vamos aqui para a última questão desse vídeo. Olha só. O texto aqui é da Fernanda Tavares, que tem como título Comer bem te faz mais feliz. Olha o que diz aqui nesse início. Já ficou mais feliz depois de comer chocolate ou ainda mais irritado por causa de um desconforto digestivo? Saiba que a conexão entre o seu humor e a sua alimentação pode ser a resposta para isso. Aí deixe-me explicar assim sobre esse texto que você está aqui vendo na tela. Estudos mostram uma correlação inversa entre uma dieta rica. Observe que eu tenho aqui nesse trecho, mais à frente eu tenho um percentual. É no intestino que cerca de 95% da serotonina, conhecida como hormônio da felicidade, é produzida a partir dos alimentos. Aí vai explicar sobre esse neurotransmissor, traz uma abordagem aqui informativa mais à frente. Segundo o psiquiatra e professor de pós-graduação da PUC, o Marcos aqui, o humor é definido por um estado de espírito, então traz a opinião de outro aqui. Observe que esse texto, ele tem um cunho informativo, ele tem dados estatísticos, ele traz aqui um discurso de uma autoridade, de um psiquiatra, que o texto está relacionando aqui a comida, ao bom humor. E esse texto, ele apresenta um gênero de cunho jornalístico, tá? De uma informação aqui que se apresenta no jornal. Portanto, o texto lido apresenta o seguinte gênero textual, a reportagem. É uma reportagem sobre a questão de alimentos, nessa influência ao nosso humor. Não é uma crônica, não é uma carta, nem um conto, nem um ensaio. O ensaio toma como base uma informação para construir uma tese. Tudo bem? De base científica, obviamente. Então, eu espero que você tenha compreendido que esse texto traz essas características da reportagem, cunho informativo, com dados estatísticos, com a marca do discurso de uma autoridade, para deixar esse texto com credibilidade. Também espero que você tenha gostado de todas as questões que aqui foram apresentadas. Muito obrigada aqui por sua atenção, para você que ficou até agora aqui assistindo a nossa aula. E eu espero por você em mais uma aula aqui no canal Alciele Nobre. Tchau!